Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a segunda geração do romantismo. Para você, segunda, eu destaquei na primeira geração como a maior influência o mito do bom selvagem lá do Sofrimento, você vai entender os nomes dela, do jovem Werther do Goethe. Isso vai influenciar muito a obra dos poetas, enfim, e dos romances românticos da segunda geração. Comentei também na aula anterior as características gerais do romantismo. E agora a gente pensando em especial no que tem de ter nas gerais aí na segunda geração romântica. Tem individualismo, muito também. Culto à natureza agora praticamente desaparece, ele vai retomar lá na terceira. Ele quase desaparece. Muitas formas de evasão, muita idealização. Tá? Eu acho que eu marcaria religiosidade também nem tanto. Então eu destacaria assim que vai aflorar das gerais aí na segunda geração romântica. Nosso objetivo de hoje é individualismo, subjetividade, sentimentalismo, formas de evasão e idealização. E a segunda geração do romantismo, a segunda fase do romantismo, chame como quiser, você pode inclusive chamá-la também de mal do século, morrer por amor, mal do século, a tuberculose que matava pessoas mesmo jovens. Você pode chamar de geração ou fase byroniana por causa do Lord George Gordon Byron, também ultra romântica, porque o romantismo vai ficar tão exagerado, é um sofrimento, é um morrer por amor. Aquela dor que doída demais de dentro da alma que não acaba nunca. Temos três autores que se destacam, mas eu vou comentar sobre dois deles. Tá? O mais importante para mim é o Álvaro de Azevedo, que escreveu o Lírio dos 20 Anos e Noite na Taverna. Vou te mostrar trechos dessas duas obras. Casimiro de Abreu, que é o poeta da infância, ele é bem conhecido, inclusive talvez já tenha lido aquele poema Meus 8 Anos, do Casimiro. Eu vou ler um pedaço dele aqui na aula. E o Fagundes Varela, não vou falar dele porque o Fagundes Varela ele tem uma espécie de um barroco tardio. Eu não gosto muito e resolvi tirar. Vamos comentar os que caem mais nas provas para você acelerar seu processo de estudo aí, que eu sei que você tem que tomar um monte de outras matérias. Vou falar então do Álvaro de Azevedo, que para mim é o melhor do romantismo inteiro. E talvez, acho que Castro Alves na terceira, acho que ganha dele. Mas enfim, e Casimiro de Abreu também. Inclusive, falando em Castro Alves, ele dá para citar na redação do tema dessa semana. Quem não fez a redação ainda, ó, referência boa, terceira geração do romantismo, hein? A literatura brasileira é uma estratégia, fica filé o texto. Vamos falar das características agora específicas da segunda geração romântica. Eu comentei das gerais que tinham, estão repetidas aqui, só que agora eu separei um parzinho para a gente fazer um comentário mais interessante e ficar mais fácil de assimilar aí. A que ficou sozinho é o niilismo, mas eu vou falar dele por último, tadinho, ficou isolado ali. O niilismo é niilista. Horrível. O desapego e a morte. Largar as coisas pra lá, eu vou morrer de qualquer jeito. Isso é meio que o niilismo, né? Sentimentalismo e saudade, uma saudade ufanista exagerada, saudade de algo que nem aconteceu, como saudade de coisas que nem se viveram, como diria aí Eu não vou falar sobre isso, não, deixa pra lá. E pessimismo e dúvida, muito pessimismo, né? Pra que fazer as coisas? Tudo não leva a nada, a morte é iminente, a morte nos cerca o tempo todo, a vida é muito ruim, né? Sad boy. Fuga da realidade, a gente tem bastante por campos de batalhas inclusive medievais, né? Pelas trevas, fuga da realidade para a morte. E fuga, em especial com Casimiro de Abreu, já falo mais dele, fuga para a infância. Na infância, o poeta é feliz. Na infância, a vida é simples, é bela. Na infância, não tem que pagar boleto. Na infância, não tem que trabalhar. Na infância, é só brincar, correr pelos bosques livre. Agora, não, na vida adulta, aí, rapaz, é triste. É triste. Você tá estudando, ó. Quando você era criança, era quase lúdico, né? Você tinha a tia lá no primário, era muito melhor. Saudade e idealização. Extrema idealização. E aí, deixa eu repetindo saudade aí. Idealização da mulher, idealização do amor, idealização da morte. Idealizar a morte. Muita subjetividade, egocentrismo, extremamente introspectivo, preocupado com si mesmo, voltado para dentro da alma, para dentro de si, quase que se olhando do avesso. É uma poesia densa, pesada, mórbida, macabra, inclusive com Álvaro de Azevedo satanista, diabólica, sombria, é um negócio pesado, cara. Medo e obscuridade. Principalmente obscuridade. E por último, das características que a gente tem é o niilismo, que é a não existência, não importa nada, faz sentido. Para que eu vou arrumar a cama e eu vou dormir depois? E vai bagunçar de novo. Então, por que eu vou tomar banho? Você vai, sabe, é aquela coisa que você não sai do lugar, você não se move. O niilismo, é o completo desapego, na verdade. Simplesmente nada importa, nada deveria nem sequer existir. É a falta completa de propósito, de significado.
Este rapaz, então, é o Casimiro de Abreu, nasceu em 1839 e morreu em 1860, muito jovem, como quase todos os poetas do romantismo. A gente vai falar dele em especial porque ele é o poeta da infância, ele é muito conhecido por esse escapismo, como eu havia dito antes, essa volta pro passado aí, para a infância, que a infância é possível ser feliz, tá? Essa é a maior característica dele, mas ele tem tudo, tá? Ele vai ter coisas mais específicas além da infância, como o amor materno, vai aparecer, paisagens brasileiras ali, coisas mais singelas, essa saudade da infância extremamente exagerada, enfim, e essa evasão pelo tempo, né? E o espaço, talvez, pelo espaço onde viveu na infância. E isso é, em essência, Casimiro de Abreu. Vou te mostrar um exemplo para você entender como é que é a poesia dele. E vai ver que ele é bem diferente, ele é bem menos obscuro, enfim, sombrio do que o Álvares de Azevedo. Eu separei 2 trechinhos, tá? Não peguei o poema inteiro, não. Ó, que saudades que tem. Já começou falando de saudade. Da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. As paisagenzinhas brasileiras, né? Ah, que saudade, né? Da aurora, da melhor época da minha vida, que é a infância. Ó dias de minha infância, ó céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Agora, olha a inversão. Em vez das mágoas de agora, porque a vida adulta é triste. Eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. E aquele amor materno que eu comparei. Então aqui, esses 2 trechinhos resumem bem as características que eu mostrei no slide anterior. E agora vamos falar dele, que para mim é a figura que melhor representa o ultrarromantismo, melhor representa o mal do século, melhor representa a segunda geração inteira, que é o Álvares de Azevedo. Ele, para mim, foi genial, escreveu tudo muito jovem e morreu também muito jovem. Nasceu em 1831, morreu em 1852, veja. Características dele, como quase todos os românticos do ultrarromantismo: melancolia, tédio, né, o niilismo, pessimismo, um amor platônico, mas aí com tendência erótica na poesia. Nos contos que eu vou falar sobre Noite na Taverna, por exemplo, nem é tendência erótica, lá o bicho pega mesmo, né? Paga a luz, ninguém é de ninguém. É uma loucura. Mulher idealizada e assexuada na poesia, principalmente, a vista como um anjo, virgem, pura, assim como era na primeira geração do romantismo. Muita atração pela morte, escapismo através das batalhas, escapismo através da morte, inclusive. Ele tem poemas que ele vai falar de ironia romântica, tá? Que esse eu não vou nem mostrar de exemplo, porque raramente cai em avaliação, que aí é um amor de brincadeira, criticando o próprio romantismo, não vou falar disso não. Claro, o satanismo, você vê mais satanismo em algumas poesias, mas ele aparece mais lá na obra Macário. Quem já leu Macário sabe do que eu estou falando. Para a gente iniciar a leitura, vou recomendar um livro dele que tem aí a compilação com as poesias. Lira dos 20 anos é o trabalho mais conhecido do Álvares de Azevedo. A obra contém na primeira parte um prefácio geral e um dedicatório à mãe do poeta. São 33 poemas que vão de No Mar até Lembrança de Morrer. Esse a gente vai ler aqui. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio. Do deserto poente caminheiro, com as horas de um longo pesadelo, desfaz ao dobra de um cineiro. Só levo uma saudade, a figura da saudade sempre presente. É dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe pobre coitada, e por minha tristeza te definhas. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Essa mulher que é tão virgem, tão intocável, enfim, tão angelical, que ela vive no mundo dos sonhos, no céu. Descansa em o meu leito solitário, ele está escolhendo onde vai morrer. Na floresta dos homens esquecidos, eu até arrepio. A sombra de uma cruz escrevam nela, foi poeta, sonhou e amou na vida. Falando em morrer, falando-se em morrer, temos aí outro poema dele, Se Eu Morresse Amanhã. O negócio é pesado, rapaz. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de por vir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Que sol, que céu azul, que doce nova acorda a natureza mais louça. Não me batera tanto amor no peito se eu morresse amanhã. Mas essa dor da vida que devora a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Quer dizer, a morte é a solução para o poeta. Essa dor do peito dele vai ficar calada, vai ficar silenciosa, vai ser extinta se ele morresse amanhã. E claro, além de poesia, Álvares de Azevedo escreveu a obra Noite na Taverna. É uma narrativa, uma novela ou um conto, enfim, uma série de contos, na verdade, que são combinados, construídos em 7 partes, contendo epígrafes e nomes de cada personagem como subtítulos.
antecedendo as narrativas contadas em uma taverna. Há na última parte o entrelaçamento da história de Johann e de alguns personagens, não posso falar mais para não dar spoiler. Esse livro é um livro que eu recomendo muito que você leia, ele é pesadíssimo, assim como o Lira dos 20 Anos, também não é um livro para todo mundo. A temática é muito densa, sombria, enfim, assassinatos, abusos, antropofagia, são temáticas pesadas que são abordadas aí, mas que revelam muito do imaginário do Álvares de Azevedo e revelam muito do imaginário da segunda geração do romantismo. Eu separei alguns trechinhos para ver se você se interessa e depois você pode ler. É uma leitura que você faz ela em um dia. O livro não é muito longo, não. Esse primeiro trecho que a gente vai ler agora, ele é do... Eu tentei separar partes não muito pesadas, tá? Para não, enfim, para quem tem aí, quem é sensível, que seja... a determinadas temáticas, eu peguei 2 trechos que são relativamente... E imagina que esses são os tranquilos, tá? Você vai ver o nível da obra. Enfim, esse é um pedaço do Johann, ele está contando a história dele, é uma das que eu acho mais interessantes, assim. E no final há uma reviravolta com esse personagem Johann, como eu comentei antes. Vamos ler então, ó. Isso aqui já é quase o desfecho. Para não dar spoiler também demais, né? Aquele homem, sabei-lo, era do sangue do meu sangue. Era filho das entranhas de minha mãe como eu, era meu irmão. Ele matou o próprio irmão, tá? Mas sem querer. Uma ideia passou ante meus olhos como um anátema. Subi ansioso ao sobrado, entrei. A moça desmaiara de susto ouvindo a luta. Seria a luta dele aí com o próprio irmão. Tinha a face fria como mármore. Os seios nus e virgens estavam parados e gélidos como os de uma estátua. A forma de neve eu a sentia meio nua entre os vestidos desfeitos, onde a infâmia acelera a nódoa de uma flor perdida. Vou deixar você entender como quiser. Se já achou que é interessante, leia o conto, pelo menos do Johann, em Noite da Taverna. Outro pedaço, esse do Bertrand, que é o mais extenso, se não me engano, de toda a obra. Vamos dar uma lida aqui. Eu separei um trechinho um pouquinho maior, tá? E é logo do início, então não está tomando muito spoiler, não. Quando Ângela veio com a luz, eu a vi. Era horrível. Esse é mais fortezinho, tá, do que o outro. O marido estava degolado. Era uma estátua de gesso lavada em sangue. Sobre o peito do assassinato estava uma criança de bruços. Ela ergueu-a pelos cabelos. Estava morta também. O sangue que corria das veias rotas de seu peito se misturava com o do pai. Vês, Bertrand, esse era o meu presente. Agora será, negro embora, um sonho do meu passado. Sou tua e tua só. Foi por ti que tive força bastante para tanto crime. Vem, tudo está pronto, fujamos a nós o futuro. Ele vai fugir com essa mulher aí, a Ângela, que matou o próprio marido e a própria filha. Foi uma vida insana a minha com aquela mulher. Eu imagino, né? Não tem como ter uma vida normal com a pessoa. E dura dormir perto dela, né? Teria coragem? Era um viajar sem fim. Ângela vestia-se de homem. Era um formoso mancebo assim. O demais, ela era como todos os moços libertinos que nas mesas de orgia batiam com a taça na taça dela. Bebia já como uma inglesa, fumava como uma sultana, montava a cavalo como um árabe e atirava as armas como um espanhol. Não é ninja. Nossos dias eram lançados ao sono como pérolas ao amor. Nossas noites, sim, eram belas. E aí a história vai se arrastar, vai acontecer coisas mirabolantes, incríveis. Vale a pena muito você conhecer aí Noite na Taverna do Álvares de Azevedo. Recomendo muito, mas não para aqueles que têm estômago fraco. A obra é muito forte. E a última obra que eu vou recomendar, né, para a gente encerrar essa aula de hoje, da segunda geração do romantismo, é Macário, também do Álvares de Azevedo. É difícil classificá-la em relação ao gênero, porque ela oscila entre o teatro, o diário íntimo e a narrativa de composição livre. Enfim, é um diálogo com Satã, tendo por centro os vícios e desatinos da cidade grande. Macário narra a saga de um jovem que viaja à cidade a estudos e em uma de suas paradas pelo caminho faz amizade com um estranho que se trata de ninguém menos do que o Satanás de Goianinha mesmo, o Satã em pessoa. Se você assistiu essa aula até aqui e gostou do conteúdo, vai baixar o material na descrição do vídeo. Não esquece, por favor, de deixar um like, se inscrever no canal se não for inscrito ainda. Isso me faz ficar muito satisfeito em produzir conteúdo genuíno de qualidade aqui no YouTube. E é claro, como sempre, bons estudos até a terceira geração do romantismo. Valeu, até mais!